E aí, galerinha, bom dia. Preparado para mais um encontro, para uma aula super especial agora, com algumas dicas simples de assuntos que vocês já viram, vocês conhecem, mas que é sempre bom relembrar. A gente vai começar hoje com interpretação textual. Texto que tem cadeira cativa, essa interpretação de texto tem cadeira cativa em todo o Enem, todo o CCA, toda a prova de Tia Carla, tudo que você vai fazer tem sempre interpretação de texto. Talvez esse seja até o calo de todo aluno que vai estudar, né? Analisar, pensar e ver, meu Deus, interpretação de texto, o que é que eu faço, como eu faço? E hoje eu vou te dar algumas dicas que são primordiais para a gente entender um pouquinho sobre essa interpretação de texto. Mas vale salientar que interpretação de texto bem, se você ler também, tá? A leitura é essencial para que você crie um bom vocabulário, para que você entenda o gênero textual empregado, para que você saiba o que é que de fato você tem que trabalhar naquele texto. Então a leitura ela é essencial. Primeiro ponto, tem que gostar de ler, tá? Mas Tia Carla, não gosto muito de ler, tem alguma dica que eu posso fazer para que eu consiga interpretar um texto direitinho? Também tem, tá? Sempre tem um jeitinho. Então hoje a gente vai fazer um embate entre o que é uma interpretação de texto e uma compreensão de texto. Vocês sabem a diferença entre um e outro? Aqui, ó, do ladinho de vocês. Preste atenção que a gente agora vai entender essas dicas que são bem interessantes. Aí entra a diferença entre interpretar e compreender um texto, certo? Que diferença é essa, Tia Carla? Interpretar quer dizer explicar, comentar, julgar, tirar suas conclusões e deduzir. Eu costumo dizer que são os 5 pontos prioritários para que eu entenda uma interpretação de texto de forma eficaz. Primeiro, eu digo aos meus alunos, eu acho que vocês já ouviram muito isso, todo texto de língua portuguesa, ele é permeado de texto, tá? Hoje, a forma de ensinar a língua portuguesa ela foi modificada para que ficasse mais próximo da forma comunicativa da linguagem coloquial do dia a dia, né? Essa interação gostosa que a gente tem ao falar, ao conversar. Então, um texto não foi diferente. Então, as provas hoje são mais voltadas na interpretação de texto, tudo ali, ó, dentro, toda a gramática dentro desses textos, para ser um facilitador para o aluno que essa interação comunicativa, que é a base da língua portuguesa, aconteça. Então, todo texto eu vou saber se vai ser uma explicação, um comentário, um julgamento, se eu posso tirar minhas conclusões dali, se eu posso ter uma dedução do que seja. E para isso, para a cabecinha não ficar cansada quando está ali lendo tantos textos, às vezes até se assusta, né, quando olha a quantidade de textos, eu digo aos meus alunos que vá direto para o enunciado. O que é o enunciado? O que é que vai me pedir daquele texto? Às vezes o texto tem ali 2 páginas. Eu vou logo para o enunciado, porque quando eu for fazer a leitura daquele texto, se fizer necessário a leitura, que às vezes não necessita de fato a leitura, ou já vem ali uma citação do próprio texto, ele já me remete a um parágrafo específico, mas se fizer necessário, eu vou fazer o quê? Eu já vou sabendo onde eu vou procurar e o que eu vou procurar, tá? Então, nós vamos ter alguns tipos de enunciados que faz referência a esses 5 pontos que eu acabei de dizer a vocês. Primeiro é, através do texto, infere-se que, ou seja, qual a explicação que vai ser dada, o que é que vai me dizer, qual o comentário que vai ter ali. É possível deduzir que, qual a dedução que vai ter ali. O autor permite concluir que, eu já vou direto para a minha conclusão, foi que o autor me fez concluir quando eu li ali aquele texto. E em quarto, a gente tem qual é a intenção do autor ao afirmar que. Se eu fizer essas 4 colocações, a gente vai entender um pouquinho como esse texto ele tem esse poder de me mostrar o que está nas entrelinhas e o que eu não consegui ver automaticamente de cara, né, quando eu olho ali. Já na compreensão de um texto, eu vou ter que ter um outro olhar, uma outra visão. A compreensão é uma intelecção. Ou seja, eu vou saber já ali o que é que tem. O entendimento, qual foi o entendimento daquele texto. E a atenção que realmente está escrito, ou seja, exatamente está escrito. Então, professora Carla, qual a diferença entre interpretar e compreender? Interpretar, eu vou poder colocar o que eu entendi
certo? Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende, não pela sua interpretação. Mas a compreensão textual não. A incompreensão textual não te permite isso, tá? Porque vai ser ali exatamente o que está escrito. E quando a gente pega uma prova, um texto para ter uma interpretação textual, essa interpretação textual é toda voltada nessa compreensão do que eu quero, tá? Então eu posso mensurar todo aquele texto, o que foi que eu vi, o que foi que eu analisei, o que foi que eu pensei, o que foi que eu concluí dele, mas eu tenho que focar aqui na compreensão de fato desse texto. O que o texto diz? É sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação, ou seja, o que é que vem no meu enunciado? Gente, a chave de uma boa interpretação está no enunciado. O enunciado vai me dizer em que caminho eu vou percorrer nessa interpretação e nessa compreensão textual. Vale salientar também que existem pessoas que cometem alguns erros crassos de interpretação textual. E eu não quero que vocês tenham esses erros. Primeiro, é o erro da extrapolação. O que é esse erro da extrapolação? É justamente quando se sai do contexto e você quer começar a acrescentar as ideias que não estão no texto e que você já tem um conhecimento prévio da lei e começa a devanear, né? Criar na sua imaginação, se fosse eu. Porque às vezes a gente nem sempre vai concordar com o texto, né? E a gente começa a ler o texto, começa a trazer a nossa visão. Então, muito cuidado com os erros de interpretação por extrapolação. Outra forma também que acontece muito é a questão da redução. É o oposto da extrapolação. O que é isso? É quando eu pego um texto, eu olho o macro e esqueço de olhar o micro, que está nas entrelinhas. E eu acabo olhando apenas um aspecto daquele texto. Só dou atenção ali ao aspecto, ao que me chamou a atenção. Mas eu esqueço que esse texto é um conjunto de aspectos. Num texto eu não vou ter só um posicionamento, uma forma. Não, vai ter várias. E por ter várias, eu necessito olhar o texto como um texto macro, tá? E por último, que não é raro de acontecer, a gente vai ter o que é a contradição. Ou seja, o texto vai apresentar ideias contrárias, as suas, principalmente, fazendo você tirar umas conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Muitas vezes a gente vai com o pé atrás. Quando o texto não diz com o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente pensa, a gente acaba querendo desviar. É como se a gente quisesse convencer que ele está errado e que eu estou certo, meu posicionamento está certo. E por fazer isso, eu acabo tirando o que a gente chama de conclusões precipitadas. Isso é muito importante a gente ficar ligadinho nisso. Por quê? Porque vai te dar margem, de fato, a você entender o que você tem que falar, do que você quer dizer, como você quer dizer, e o que você precisa é colocar ali naquela questão. Faz-se necessário, principalmente, você colocar o que o autor está te mostrando, o que o autor está te dizendo, e sem colocar as suas ideologias ali. Deixa as suas ideologias para uma dissertação que você vai fazer ou um texto autoral que você queira, de fato, publicar ou escrever, tá certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Essas dicas são bem essenciais para a interpretação textual e a compreensão de texto. E sucesso aí no que vocês forem fazer durante a vida de vocês, durante as avaliações que, porventura, cai a interpretação de texto. E olhe que são muitas. Beijo e até daqui a pouquinho. E aí, meu povo, como é? Gostaram aí da aula anterior? Vamos agora para algumas dicas de um assunto que é essencial na língua portuguesa. Se não dirá um dos principais assuntos, tá? Se vocês aprenderem isso, vai facilitar aí muito a interpretação de texto, vai facilitar aí muito em redação, vai facilitar aí muito na compreensão do falar do nosso cotidiano, que é o que a gente chama de função da linguagem. O que é essa função da linguagem? Nós somos seres comunicativos. A função da língua portuguesa em si é o ato comunicativo, certo? E na oralidade isso fica muito fácil, fica muito simples, porque a nossa fisionomia mostra o que a gente quer dizer, tá? Demonstra o que a gente quer dizer. Já na escrita, tem algumas dicasinhas, algumas deixas que faz com que eu perceba o que é que aquele texto vai ter de função, tá? Então, é extremamente importante que eu compreenda essas funções
para eu poder estabelecer um ato comunicativo saudável, legal e principalmente que eu consiga entender dentro do texto e assim fazer uma interpretação do texto perfeita. Vamos lá? A gente vai trabalhar agora com as funções de linguagem. Ô Carla, e o que seriam essas funções de linguagem? Como eu disse a vocês anteriormente, essas funções de linguagem ela tem a funcionalidade, o objetivo de ter essa percepção, né, que está intrínseca dentro do texto. Ou seja, eu tenho o texto, tenho o macro desse texto, mas eu preciso entender o micro desse texto, o que é que está dentro desse texto, tá? E para isso eu vou ter as funções de linguagem. A função de linguagem ela se divide em 6, tá? São 6 funções escondidinhas no teu texto. Nós temos a emotiva, cujo elemento de destaque é o emissor, ou seja, a emotiva liga-se a emissor. A conativa, cujo elemento de destaque é o receptor, conativa versus receptor. A referencial, que o elemento de destaque é o referente. Nós temos a metalinguística, que o ponto de destaque é o código. Nós temos a fática, que é o canal, e a poética, que é a mensagem. Então, agora a gente vai ver uma a uma para facilitar. Quando a gente estuda a função comunicativa da língua, lá no início, a gente diz assim, olha, para eu falar, eu tenho que falar, você receber, eu dou o feedback, a gente troca. Ninguém fala sozinho. Aliás, tem gente que fala, mas não é normal. Ali não há de fato um ato comunicativo, né? Então, essas funções intrínsecas vai ser extremamente necessária essa ligação com o seu elemento de destaque, no caso emissor, receptor, referente, código, canal e mensagem, que é o que a gente vai ver agora. O que seria a função emotiva, tia Carla? Ela também pode ser chamada de expressiva e é aquela função onde o elemento de destaque é o emissor. E quem é o emissor? Quem fala, é quem puxa assunto, tá? Geralmente eu sou o emissor em toda conversa que eu vou ter. Então vamos lá. Quais são essas características do emissor? Nós vamos ter 4 características bem importantes. A primeira, todos os verbos e pronomes vão vir na primeira pessoa. Eu. Então, eu te amo. Eu gosto de você. Falo contigo todos os dias. Eu vou na tua casa. Vou comer chocolate. Sempre verbos e pronomes na primeira pessoa. Segundo, presença de um ponto de exclamação ou interjeição para me dar essa up. Quando eu estou falando, fica fácil, visível o meu rosto, né? Uau, que legal! Dá para ver, né? Tô triste. Então, assim, não necessariamente tem que ser uma coisa positiva, nem tem que falar de amor, tá? Eu posso estar tô com raiva. E quando eu digo tô com raiva, eu vou utilizar também a exclamação e a interjeição, que na oratória fica visível pela minha característica. Já na escrita, eu preciso colocar essa pontuação. Terceiro ponto, a expressão de estado da alma desse emissor, ou seja, a subjetividade e a pessoalidade. O que é isso, professora? O meu sentimento, raiva, alegria, tristeza, ódio, rancor, amor, paixão, ou seja, todo sentimento que eu for colocar vai ser uma função expressiva ou emotiva. E ela sempre está predominando em textos líricos, biografias, depoimentos e memória. Olha um exemplo aqui, ó. Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Eu posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor. Quando eu digo posso, amores, aqui no início, eu não preciso nem ler o resto. Sabe por quê? Eu já sei que a função é emotiva. Só na função emotiva, o posso aqui vem na primeira pessoa. Veio um verbo na primeira pessoa, é função emotiva. A segunda função é a função conativa, tá? O que é essa função conativa? Ela é chamada de apelativa. E o elemento de destaque deixa de ser eu para ser você. Então, quais são as características, tia Carla, desse receptor? Primeiro, vão ser verbos no imperativo. Levante, faça, escreva, estude, certo? Isso é tudo verbos no imperativo. Teve verbo no imperativo, função conativa. Todos os verbos e pronomes vai estar na segunda e terceira pessoa, tá?
ou tu ou ele, porque meu foco vai ser você, não mais a mim, tá certo? E eu vou tentar convencer você do que eu quero. Por isso que a gente diz que ele vai estar sempre em textos de publicidade e propaganda, mas também está em receita culinária. Veja a receita culinária, eu pego a receita, ó, e bata os ovos, as claras em neve, coloque o açúcar, mexa bem, é sempre com verbinhos no imperativo. E dá um emprego de ambiguidade, dá aquele duplo sentido no que eu quero. Olha essa propaganda aqui, ó. Bebê está dirigindo? Chique, hein? Se o carro pegar fogo, vai ser cremado. Ou seja, foi bem irônico. Aqui me dá uma ambiguidade. Me mostra aqui que ele está sendo irônico essa questão. Se você vai dirigir, não beba, né? Então, aqui a função referencial, a minha terceira função. O que é essa função? Ela também é chamada de cognitiva ou denotativa. E a denotativa a gente já sabe que é aquela função que diz realmente, na lata, o que quer, né? Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que aqui o elemento de destaque vai ser o referente, tá? Então, ele vai ser objetivo, vai ser direto, vai ser ó, na lata, não vai arrodear, tá? Tem que ter muita clareza nas ideias e traduzir de fato a realidade como ela é. Vai aparecer muito em textos jornalísticos, didáticos, científicos, informativos. Por exemplo, quando alguém te pergunta assim, onde fica o colégio adventista? Se você for de Caruaru, você vai olhar assim, na sua cabeça já vai fazer um mapa mental. Sobe tal rua, tal rua, tal rua, tal rua. Mas se você não for muito objetivo, a pessoa não vai conseguir chegar no local, porque você vai fazer assim, sobe a rua, dobra à direita, depois dobra à esquerda. Não, vai à frente. Aí vai ter um muro. Aí, se a pessoa não é daqui e você não for muito preciso e muito objetivo, não tem como acertar o caminho. E por isso que a gente diz que na função referencial vai ser justamente coisas objetivas, diretas, claras. Também a gente vai ter a entender que para ter isso, essa função referencial, me parte do ponto de referência. Se você vai comprar um aparelho telefônico, não, eu quero um telefone. Aí você chega lá, não, eu quero um que seja bege. Não, você vai ter que dizer, não, eu quero um que tenha tanto de memória, eu quero um que tenha isso, que tenha aquilo, bem específico, porque você tem que ser o mais objetivo possível, tá? E o que seria a função metalinguística? Meu Deus, o pessoal confunde muito essa, mas para mim é uma das mais fáceis. A função metalinguística é o estudo da língua por ela mesma, ou seja, o código é o elemento de destaque. E como é que a gente vai ter isso? A gente vai ter isso, por exemplo, um dicionário. A gente vai ter isso no livro de português. Professora Carla, que é professora de português, dando aula de português, já é diferente se a gente pegar o careca para dar aula de português. Não vai dar certo. Mas se professora Carla dando aula de português, é ela por ela mesma. Então a gente vai ver, por exemplo, um filme que tem um tema de cinema, um desenhista de quadrinhos que faz quadrinhos sobre o meio de comunicação, aula de gramática, livros de gramática, dicionário da língua, um professor de matemática dando aula de matemática, tá? Por exemplo, na Globo tinha um programa chamado Vídeo Show, que só passava o programa da Globo. Ali é a língua por ela mesma, tá? Dúvidas? Qualquer coisa vem me procurar aqui no privado, tá? Função fática. O que é essa função fática? Ocorre sempre quando o canal vai ser o elemento de destaque. E o que é o canal, professora? É a ponte que liga aquela mensagem. O canal pode ser um telefone, pode ser oralmente, pode ser aqui através da telinha que vocês estão me vendo. O canal é isso aqui, tá? E o canal, ele tem como objetivo principal prolongar ou não o contato com o receptor. Ou seja, a gente testa essa eficiência do canal quando a gente dá continuidade ou não dá continuidade na mensagem. A gente tem coisa pior do que estar falando com alguém na internet ou então num vídeo do Zoom e a internet caindo, a gente fica nervoso, né? Fica chateado. Percebe que naquele momento o canal é quem está se sobressaindo, porque o professor está até falando, mas quando a internet cai, o canal se sobressaiu. Então, ele é que vai dar a função da eficiência se a mensagem foi dada ou não. Então, por exemplo, de um canal,
que eu posso dizer a vocês, o semáforo. O semáforo, todo mundo sabe que verde é siga, amarelo é atenção, vermelho pare. A gente já sabe disso. Não precisa ele estar gritando, não precisa, ei, é tua vez de passar, a gente já sabe, tá? Ó, aqui, 2 exemplos também, ó. Aviso, não remova esse aviso, se está aqui é porque tem uma finalidade, todo canal tem uma finalidade. Ou quando você anota o nome do texto, tá? E por último, nós vamos ter a função poética. Ah, poética, não tem nada a ver com amor, tá? Ocorre quando essa mensagem é posta em destaque, ou seja, a mensagem é o destaque. E a gente vai destacar essa mensagem como? Na medida de como ela foi organizada. Então, tudo vai ser centrado na mensagem, revelando o que o emissor teve de imaginação para criar aquele texto, tá? Então, ela não é só poesia, ela pode estar em slogan, ela pode estar numa música, ela pode estar num dito popular, ela pode estar em textos em prosa, ela é afetiva, sugestiva, conativa, metafórica. O que é isso? Ela mexe com você, pela forma que vem. Olha o exemplo aqui que eu trouxe. Pen, pende, pêndulo, pêndulo, pêndulo. Olha que a forma como eu falei chama mais atenção. Outra característica é que ela pode ter repetição de palavras. É o único texto que pode ter repetição de palavras. Ó, tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece um amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem entre os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo todos os galos. Então a gente percebe aqui que João Cabral de Melo Neto, quando ele fez esse texto, ele estava muito inspirado nos galos, né? Mas aqui o que eu quero mostrar a vocês é que o que faz a diferença é a entonação que você coloca, a forma que você coloca, o jeito que você coloca, e às vezes a forma como ela vem expressa aqui. Então, as funções de linguagem são essas, né? Que a gente acaba de ver, são essas as funções, e essas funções elas vão ajudar muito, muito, muito você, principalmente na interpretação textual. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, e até a próxima, se assim Deus permitir. Beijo bem grande para vocês. Boa prova, tá?